Então, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a diversidade e inclusão na sociedade e no processo de ensino-aprendizagem. Mas para isso a gente também tem que saber o que é ética da diversidade, né? É um grande desafio hoje colocado na sociedade e a gente começa com uma pergunta: como cada cidadão pode contribuir para a implementação de uma sociedade inclusiva, né? E o que nós, profissional da área da educação, podemos contribuir para que isso aconteça? Puxando o link que antes eu já comentei sobre a questão da diversidade, das diferenças, o que eu posso fazer? Qual é o meu papel dentro desse processo, né? Quando eu recebo essa pessoa, o que eu posso contribuir, né? Para que as coisas realmente aconteçam, né? Que realmente aconteça uma inclusão verdadeira, que não seja somente um faz de conta, né? Então, tem muitas coisas que a gente possa estar refletindo sobre isso. Então, respeitando tudo isso, eu vou na inclusão escolar, né? É acolher todas essas pessoas, é o primeiro momento que a gente faz, o primeiro passo que a gente dá é essa acolhida, sem exceção desse sistema de ensino, independente da cor, da classe social, das condições físicas e psicológicas, né? Então, a partir de tudo isso, a gente começa a fazer a inclusão acontecer de fato no espaço. Bom, nesse meio, eu digo que esse pressuposto é um dos que nos fundamenta como coordenação das ações inclusivas, né? O que é a coordenação das ações inclusivas? É um setor dentro do Instituto Federal Farroupilha, né, que está ligada à coordenação de ensino, aonde ela trabalha com vários fundamentos básicos, princípios e atribuições dentro do Instituto, né, em todos os campos. Existe uma coordenação na reitoria e existem coordenações dentro de cada campus, aonde faz todo o papel de acolhimento deste aluno, pessoas com deficiência, onde eles entram pela cota ou não, né, que a gente acolhe todos eles, independente se é cotista ou não, e a gente faz todo um acompanhamento, um assessoramento no planejamento, orientação, toda uma avaliação de proposta pedagógica dentro da instituição. A gente também fomenta muito políticas de ensino que circulem nas diversas formas de níveis de ensino, políticas de inclusão, né, de conscientização, de aceitação da diversidade do outro, enfim, das pessoas que estão chegando para aquele espaço, né? Ele atende também toda a parte arquitetônica, né, de acessibilidade, de produção de material, né? Então fazem parte desse núcleo, dessa coordenação, 3 núcleos muito importantes dentro da CAI, que é o NAPNE, o NEABI e o NEAMA. Nós nos distribuímos assim para poder trabalhar melhor com cada grupo de cotistas ou não, para a gente poder fazer um trabalho mais direcionado de assessoramento e acompanhamento a esses alunos. Então, o NAPNE, ele vem como um apoio e um atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais, né, que seriam hoje pessoas com deficiência. Ele tem uma finalidade de promover e fomentar toda a educação para a convivência na diversidade, que é o que a gente está fazendo hoje. É o que a gente está conseguindo fazer essa interação com vocês, né? De estar levando esse conhecimento para os professores, para os alunos, enfim, todo o processo escolar, todos os servidores que estão envolvidos. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, esse assessoramento, palestras, informações educativos, enfim. Realmente o NAPNE ele vem para fundamentar e para efetuar de fato a permanência do aluno dentro da instituição, tá? Esse é o mais importante, é a permanência do aluno no decorrer, que realmente a inclusão aconteça de fato. E o NEABI, ele é um núcleo, né,
voltada, direcionada aos estudos e ações para as questões étnico-raciais, né, que ele tem como objetivo de fomentar a Lei 10.639 e a 11.645, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, tá? Então, o NEABILI vem para isso, para ver os alunos que entram pela cota, né? A questão étnico-racial, indígena, negros, afrodescendentes. Então, a gente também faz o mesmo processo de assessoramento, de acompanhamento, de permanência dentro do espaço e principalmente de fomentação e implementação às leis que hoje estão na LDB, onde dá garantia, né, de construir uma construção de cidadania, de valorização desta identidade. E o NEAMA, ele vem como um núcleo para produzir e desenvolver materiais didáticos acessíveis e orientar os servidores quanto às adaptações de materiais didáticos pedagógicos. Por exemplo, reprodução de texto em braille, material em alto relevo, audiodescrição. Então, todo o material onde possui um aluno que, por exemplo, deficiência visual, cego, e que precisa o material todo em braille, o pessoal manda, os campos mandam para a reitoria. Aqui no NEAMA tem esse núcleo, tem profissionais que atendem, eles vão fazer todo o material em braille e mandam novamente para a instituição. Por que eu estou falando isso? Porque, claro, no momento que vocês, nos seus polos, precisar desse assessoramento, você está totalmente disponível. A qualquer momento é só solicitar que nós estaremos fazendo esse material. Se vocês receberem um aluno no EAD também, é muito importante. O polo também tem todo esse núcleo disponível para trabalho. E lembrando que o Instituto Federal Farroupilha, ele trabalha, então, com acessibilidade, né? Todas as condições de segurança, autonomia, né? Sistemas de comunicação, informação, mobilidade reduzida, enfim, dentro dos seus campos. A gente sabe que nos polos são outra realidade, mas a gente também tem todo um assessoramento, se caso necessário for, a gente pode estar fazendo bem tranquilo em relação a isso. Principalmente a gente sabe que tem muita dificuldade na questão arquitetônica, né? E que a gente tem que ter um certo cuidado, que as pessoas com deficiência às vezes não conseguem chegar até o espaço devido à questão da questão arquitetônica, né? Outra coisa também importante que a gente tem que saber, quem é considerado pessoa com deficiência, né? Muitas vezes a gente não sabe. Existe uma lei que diz aonde quem é considerada deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, onde eu já coloquei para vocês nos slides, vocês podem procurar. Eu já coloquei a lei também, vai estar lá no linkzinho as leis, tá? Quem é considerado pessoas com deficiência, vocês podem procurar depois na internet. Tem mais informações sobre isso, a gente deixou como material de apoio e suporte para vocês. Buscar mais informação sobre, caso tenham curiosidade, e é bom também saber, porque às vezes a gente acha assim, eu não consigo enxergar com o olho, será que eu sou deficiente ou não? Bom, existe uma regra para ser considerado deficiente ou não, né? Então, por isso que é bom a gente estar sempre a par, nos informando sobre as leis que nos repassam sobre esse conhecimento. Mas o que mais acontece é quando as pessoas encontram outra pessoa que tem uma deficiência e daí a gente não sabe como agir, o que fazer, né? E daí tu fica meio inseguro, né? Isso é natural, né? É muito natural, porque a gente às vezes nem tem conhecimento sobre aquela deficiência. Não é porque a gente tem medo, a gente tem preconceito, não é isso. É porque realmente a gente não conhece. E o desconhecido para nós nos gera insegurança. Então, para que a gente consiga sair desse desconforto, né, é bom a gente se informar sobre o que é, então, né, cada deficiência, um pouquinho como lidar com cada um quando tu encontra uma pessoa com tal deficiência. Isso também vai nos favorecer no momento que a gente mais precisa, né? A primeira coisa que a gente tem que ter
certeza é: não faça de conta que a deficiência não existe, porque essa indiferença é que vai magoar a outra pessoa, tá? Às vezes a gente acha assim, ah, mas eu não vou falar tal coisa. Espera aí, a deficiência existe, tá? A gente só não vai magoá-lo, lógico, chamando de surdinho, por exemplo. Não é surdinho, né? Ele tem uma deficiência auditiva, ele é surdo, diferente de eu falar o pejorativo, surdinho. Aí sim eu vou estar fazendo de conta que essa deficiência não existe e diminuindo a outra pessoa, né, o outro ser. Mas isso é bem tranquilo, tá? Vocês têm que começar a pensar de que se eu tenho conhecimento da deficiência e eu enxergar ele como um outro, igual a mim, e é igual porque é ser humano, né? Mas cada um com a sua limitação, cada um com as suas diferenças, cada um com a sua diversidade, provavelmente a deficiência ela passa a ser em segundo plano, né? Então, se eu começar a enxergar o sujeito e deixar a deficiência para depois, para conhecer melhor, para me relacionar melhor com ele, eu vou conseguir realmente oportunizar e valorizar a habilidade dele, quem é ele, que sujeito que ele é, olhando no olho dele, falando o nome dele e não a deficiência dele. Isso é muito importante. Então, vou passar para vocês alguns pontos de etiqueta de convivência com as pessoas que têm algumas deficiências que vocês podem encontrar no seu dia a dia. E às vezes o agir, os pequenos detalhes no nosso agir é que vai fazer a diferença e que nós muitas vezes não sabemos nem temos informação sobre isso, né? Vamos começar então pela deficiência intelectual, aonde ela diz assim: primeiro, trate com respeito e consideração, né? Se for uma criança, você vai tratar como uma criança. Se for um adolescente, você vai tratar como um adolescente. Se for um adulto, um adulto. Geralmente a gente olha, a maioria das vezes, não estou generalizando, se olha para a pessoa com deficiência intelectual e acha que ele todo é criança, né? Ou não vai entender mesmo. Não, ele é adolescente, você vai tratá-lo como adolescente, né? Por mais que ele tenha algumas atitudes infantil, mas a gente tem que tratá-lo como adolescente ou tratá-lo como um adulto, porque é nesse momento que tu tá realmente fazendo o teu papel, né? Não ignorando, né? Cumprimente e despeça dele normalmente, como faria como qualquer outra pessoa. Às vezes acontece, fica com medo, com receio, mas não, é como se tu estivesse conversando com uma outra pessoa, né, qualquer. Dê atenção a eles, conversa e vai ver como será divertido. Seja natural, diga palavras amistosas, no sentido, seja você mesmo, né? Haja com a maior naturalidade, né? Não superproteja, deixe que ele faça ou tente fazer sozinho tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário, né? Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender, mas podem adquirir muitas habilidades intelectuais e sociais. Isso geralmente acontece quando a gente encontra alguém com síndrome de Down. Aí você vai querer superproteger, né? E muitas vezes tu subestima até a inteligência deles e eles são muito inteligentes, né? E a gente acaba dizendo, mas ele não vai entender mesmo. Não, né? Quanto mais natural você agir, mais vai ficar... mas até a própria habilidade intelectual dele social vai se destacar, né? Então, lembrar que o respeito está em primeiro lugar e só existe quando a troca de ideias, informações e vontades. Por maior que seja a deficiência, lembre-se da deficiência da pessoa que ali está, né? Ela não olhando, respeitando, né? E lembrando da eficiência e não da deficiência, tá? Então, deficiência intelectual não deve ser confundida com doença mental, que é transtorno mental, né? Já é outra coisa, é outra informação que eu sugiro que vocês pesquisem na internet
sobre o que é deficiência intelectual, doença mental e transtorno mental. São várias informações aí, não são todas iguais, tá? Outro momento é quando você encontra uma pessoa cega ou de baixa visão, quando a gente diz, né? Como proceder em alguns momentos, né? Nunca ajude sem perguntar antes como deve fazê-lo. É a primeira dica que a gente dá, tá? Se você encontrar um cego na rua ou em algum espaço, primeira coisa, pergunte para ele: como posso te ajudar? De que maneira posso te conduzir? Você precisa de ajuda? Porque é ele que vai te dizer a forma de fazer esse processo. Tem uns cegos que usam bengala, tem outros que não, né? Cada um tem a sua especificidade. Então é ele que vai lhe dizer como, a maneira de poder ajudá-lo. Não queira ajudá-lo já pegando no braço, empurrando, puxando, sem perguntar para ele, né? Pergunte para ele primeiro, né? Tem alguns cegos que usam a maneira do braço, de apoio do braço, tem uns que apoiam no ombro. Então, questione ele qual é a melhor maneira de ajudá-lo, antes de começar a ajudar. Essa será o mais importante. Para ajudar uma pessoa cega a sentar-se, você deve guiar até a cadeira e colocar a mão dela sobre o encosto da cadeira, informando se esta tem braço ou não. E são pequenos detalhes que a gente não, para nós, passa despercebido e para eles faz uma grande diferença. A cadeira tem braço, não tem braço, né? E deixa que ela mesma sente-se sozinha. Não precisa você pegar ela e botar sentado na cadeira. Não, ela mesma vai tatear e vai chegar ao seu processo de sentar, né? Ao explicar direções para uma pessoa cega, seja o mais claro e específico possível, de preferência indique as distâncias em metro e fale em tom de voz normal. Muitas vezes a gente quer ajudar e acaba explicando N coisas e não consegue explicar nada, né? Então, assim, quanto mais claro você falar, ó, a cadeira está a 2 metros de você à tua direita, à tua esquerda, na tua frente, tem braço, não tem braço. Então, quanto mais claro a informação, mais autonomia essa pessoa terá para fazer os seus próprios movimentos sozinha. Então, é isso que você tem que ajudar, não é você fazer para ela, é você dar exatamente as coordenadas, as direções corretas, né? E falar normal, não precisa gritar, porque ela não é, né? Mesmo sendo surda, não precisaria gritar. Como diz o ditado, a gente não é surdo, né? Mas mesmo assim não precisa gritar, né? Você vai falar normal, como qualquer outra pessoa, né? A de baixa visão também, né? Deficientes visuais, eles se movimentam, muitos, nem todos têm uma perda visual total, né? Eles têm uma baixa visão, quer dizer, às vezes enxerga algumas coisas num olho, outro não, tudo vai depender da sua perda de visão. Então, essa mobilidade, né, é bem autônoma, né? Então, é só questão do quê? De orientação também, tá? E como eu falei, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado ou no seu ombro, né, conforme a preferência da pessoa ser guiada, se é uma pessoa cega totalmente, né, que ela usa bengala, enfim. E sempre é bom você avisar antecipadamente a existência de degraus. Isso é muito importante. Pisos escorregadios, buracos e obstáculos em geral durante o trajeto. Isso é muito importante, tá? Ao responder uma pergunta a uma pessoa cega, evite fazê-lo com gestos, né? Levantando e abaixando a cabeça para dizer sim e mexendo para a direita ou para a esquerda para negar ou dizer não, nem mesmo aponte algum lugar com seu dedo indicador. Lembre-se sempre que a pessoa cega não está vendo seus gestos, não adianta, né? Você tem que dizer à esquerda, à direita, acima, abaixo, né? Você tem que direcionar assim, não adianta dizer lá e apontar, não adianta nada, né? E quando tiver uma pessoa cega com cão-guia, o ideal é não distrair o cão-guia, ele não é enfeite, ele não é bonito, ele está ali para trabalhar, né? E ajudar a pessoa que está sendo conduzida, né? Enfim,
Fique à vontade, se você, às vezes, se você diz usar as palavras veja, olhe, as pessoas cegas, elas usam isso com naturalidade, para ela é tão normal quanto, porque é a fala, né? Mesmo que ela não vai ver, mas é a linguagem que está valendo ali, né? Então, quando for embora, sempre avise que está saindo, tá? Ao se retirar do ambiente ou do local que você está conversando com a pessoa cega, você avisa ele, tá? Dizer, ó, estou me retirando, tchau, né? Então, conviver socialmente ou profissionalmente, isso é muito importante, né? Proporcionar às pessoas cegas com deficiência visual a mesma chance que você tem de ter sucesso ou de falhar. Enfim, é normal como, né, como todos os processos. Existe também a deficiência física, né? As pessoas, elas têm pouco contato com cadeirantes nas situações em que ocorre esse encontro, invariavelmente não sabe nem como agir, na verdade, né? Se você desejar oferecer assistência, mas não insista. Peça uma vez, você precisa de ajuda? Ele vai dizer, sim, eu preciso. Ok, você ajuda. Agora, se ele dizer, não, obrigado, deixa ele na autonomia dele, né? Se o cadeirante precisar de ajuda, ele aceitará, com certeza, porque ele sabe a limitação dele, né? Então, se você forçar isso, pode dar uma impressão de causar insegurança, né? E ele já fica meio fechado, então é melhor não ficar insistindo, né? Mas se por acaso um dia você oferecer, né? E ele aceite, né? Você vai perguntar sempre, primeira coisa é perguntar, né? E depois vocês vão conversando conforme vai ficando, como é o melhor para ele. É ele que vai te dizer no que vai te conduzir o melhor caminho, a melhor opção, né? Quando você conversar com ele por um tempo, né, com a pessoa que usa cadeira de rodas, cuide para você ficar mais no nível do olho, porque é muito chato, por exemplo, um cadeirante chegar aqui e você ficar de pé há muito tempo olhando para ele, né, e ele tá olhando assim para você. Então, assim, ó, se você vê que vai ter mais conversa, sente numa cadeira, puxe uma cadeira, né, para ficar mais no nível da pessoa, que daí para ficar até mais confortável, né, no momento desta fala. Quando estiver empurrando uma pessoa sentada numa cadeira de rodas e parar para conversar com alguém, lembre-se de virar a cadeira, né, de frente, para que a pessoa também possa participar. Muitas vezes acontece de você estar empurrando, encontra um amigo, vai conversar, conversa com a pessoa e esquece da pessoa ali, né? Vira a cadeira de rodas, deixa ele participar também, né? Isso são pequenos detalhes que às vezes a gente acaba esquecendo e que fazem uma grande diferença. Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão para a pessoa, tá? A cadeira de rodas da pessoa que é cadeirante é quase que nem um vestimento para ela, que nem nós, assim. A gente tem uma vestimenta e se tu tocar no teu, por exemplo, tu tem o teu casaco, se alguém chegar e tirar o teu casaco, é uma ofensa. Tu não pediu para mim, né? Então, a cadeira de rodas faz parte dele, né? Então, antes de você girar, mexer nela, você peça, né? E outra coisa também, empurrar uma pessoa em cadeira de rodas, não é o mesmo que empurrar um carrinho de supermercado ou ficar brincando, né? Precisa de um certo cuidado, principalmente nos degraus, né? Quando você vai fazer o movimento dela, você não vai fazer assim, você vai puxar lá para trás para poder ela fazer, quando cair no degrau, pequeno degrau, pequenos dá para fazer isso, né? Porque se tu empurrar elas para frente, você vai virar, vai fazer com que o cadeirante vire, né? A cadeira para frente, se machuque, né? Caia da cadeira. Então, são pequenos detalhes que você tem que cuidar, né? Não segure nem toque na cadeira de rodas, né? Por isso, não fique apoiado também, não use ela como um apoio, né? Mesmo vocês tendo uma amizade, enfim. Se você não sabe direcionar, pergunte, né? Pergunte de que maneira que você pode fazer para aquele obstáculo, né? Existe também pessoas com paralisia cerebral, também, que é importante vocês saberem um pouquinho,
que elas têm dificuldade na fala, né? Às vezes confundem as dificuldades de ritmo lento, deficiência mental, mas ela é uma lesão cerebral ocasionada antes, durante e após o nascimento. Então, ela causa desordem sobre o controle dos músculos do corpo. Muitas vezes, eles são, né, movimentos estereotipados, assim, eles não conseguem controlar, né? Então, às vezes, tu tem que ter muita paciência em relação a esse tipo de deficiência, porque ele é tudo mais devagar, né? Ele anda mais devagar, fala devagar, pega as coisas mais devagar. Tem uns que não conseguem fazer a pinça, né? Então, são todas as coisas mais... o ritmo dele é mais lento, né? E aqui a gente dá sugestão, só que é muita paciência, muita atenção, né? E cada situação é uma situação diferente, então você tem que ter reações diferentes, né? Outra dica que a gente dá para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, né? Quando quiser falar com uma pessoa surda, se ela não estiver prestando atenção em você, acene ou toque levemente no seu braço. Não adianta ficar gritando, que não vai resolver nada, né? Espere a pessoa olhar para você e fazer um aceno, ou chegue e toque nela, né? Fale de maneira clara, né? Não precisa ficar articulando com a boca, que isso não vai resolver nada, né? Use normalmente a sua fala, né? Mas fale um pouquinho mais devagar, não precisa ser muito devagar, mas normal, né? Use o tom de voz normal, a não ser que ele peça para gritar um pouquinho mais, porque tem aquele deficiente auditivo que é diferente de surdo, que ele vai te pedir como, daí você fala um pouquinho mais alto, mas não precisa dar necessidade de grito, tá? Sempre com o olhar, né, visível à boca, porque é o meio de comunicação, é o olhar, né? Sempre bem limpo, nítido, né? Nunca deixando objetos ou alguma coisa aqui na parte da boca, porque é onde ele vai tentar visualizar alguma coisa para fazer a associação de algumas palavras, tá? Sempre onde estiver falando com alguma pessoa surda ou deficiente auditiva, lembrando que o principal canal de comunicação é o visual. Então, tenha que ter claridade, não pode ser no escuro, né? Que não tem como se comunicar no escuro, né? Ela não vai te enxergar, ela não vai te ver. Evite ficar contra a luz também, porque daí dá sombra, dá os reflexos, né? E isso dificulta um pouco o rosto, porque quando a gente faz a comunicação visual, a gente utiliza a parte do rosto, além de muitos usarem a Libras, então é os dois juntos, é um contexto, tá? Se a pessoa surda tem língua de sinais, se você sabe um pouquinho de Libras, use. Aproveite esse momento, né, para se comunicar, para aprender um pouco com ele, né? Mas também não se desespere se você não sabe Libras, tá? Se a pessoa é alfabetizada, use a escrita, tá? Existem várias formas de comunicação, por isso que a gente diz, comunicação, ela é muito ampla, pode até ser corporal, gestos, enfim. Importante que aconteça, né? Isso, se for necessário, utilize bilhetes, né? Se tiver um intérprete junto, ótimo, utilize o intérprete, né? Dirija-se à pessoa surda e não ao intérprete. A maioria acontece de às vezes as pessoas ir lá e pedir, fala para ele. Não, só pede. Você é o intérprete dele? Sim. Você pode fazer um favor para nós da nossa comunicação? O intérprete vai lá e faz a comunicação de uma língua para outra. Mas você dirija à pessoa, não ao intérprete, que a maioria das vezes acontece. Fala para ele, não, fala você mesmo. Você fala e o intérprete vai lá e faz a tradução, a interpretação, tá? Enquanto estiver conversando, mantenha sempre o contato visual. Se você desviar o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa terminou, tá? Você desviou teu olhar, para eles o entendido que acabou a conversa, tá? Então, assim, sempre o contato visual, o olho no olho é muito importante. E eu fecharia, então, nesse momento, toda essa nossa fala, essa reflexão de hoje,
né, dessa contribuição para o curso de extensão do EAD do Campus Santa Rosa, que a gente está disponível, a coordenação das ações inclusivas na reitoria, existe uma coordenação de ações inclusivas também no Campus Santa Rosa, aonde está lá para fazer todo o acompanhamento, o apoio, né? Se caso necessário for, que vocês entrem em contato com seus coordenadores, né, com seus tutores, e que eles possam estar entrando em contato com esse setor no campus, né, que é onde a gente possa estar ajudando, auxiliando, se você recebeu este aluno, de como fazer, né, como muitas vezes direcionar algum atendimento pedagógico, algumas estratégias de acesso ao ensino, do processo de ensino-aprendizagem, né. Então, a gente está aberta para que vocês procurem, venham até esse setor, peçam ajuda, e também a gente deixou muito material para vocês nos links da página, né, onde vocês têm várias leis, onde vocês podem pesquisar e aprofundar um pouquinho mais. Tem uns artigos, né, tem algumas referências bibliográficas onde vocês podem ler um pouquinho mais sobre isso, né, tem alguns livros muito bons que a gente sugere, tá? A Rosita Eder Carvalho é uma autora muito boa para ler sobre a questão da inclusão, sobre toda a questão das deficiências também, né? E é sempre bom a gente, quanto mais conhecimento, mais reflexão, mais aberto ao processo a gente vai estar, porque a gente quer que a permanência deste aluno seja com êxito, né? Que ele não venha só para nossos grupos de ensino, só por vir, porque hoje está aberto, é obrigatório, a lei está aí. Não, a gente quer que realmente ele faça a diferença dentro desse processo. E para que isso aconteça, vai depender muito do nosso trabalho, da nossa acolhida, do nosso coletivo, né? E a gente está de portas abertas para isso, né? Afinal de contas, o Instituto Federal Farroupilha, ele trabalha com essa política de inclusão, né? Acolher a todos, trabalhar com a diversidade, com as diferenças, com as deficiências, né? Essa é a nossa política de inclusão, tá? Então, eu terminaria com um pensamento da Carvalho, onde ela diz assim: ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de educação inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos, inclusive as pessoas em situação de deficiência e aos de alta habilidade superdotados. O direito de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. É de nós todos, ok? A gente agradece o carinho, né? Espero que eu tenha contribuído com um pouquinho de aprendizagem sobre o processo de inclusão, da diversidade e das deficiências. Eu agradeço com carinho a atenção de todos. Muito obrigada.